O líder do PT na Câmara dos Deputados, Zeca Dirceu, disse hoje que o presidente da Casa, Arthur Lira, pediu calma em relação aos pedidos para que o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, vá ao Congresso para explicar o atual patamar da taxa de juros e que, por enquanto, segundo ele, não há uma data para que isso ocorra. Ele disse isso em entrevista para a Globo News. O deputado também destacou que ele entende que não cabe uma convocação para que Campos Neto vá até o Congresso, mas que um convite para que isso ocorra é o caminho mais adequado na opinião do deputado, que também defendeu que se busque um meio termo para a taxa básica de juros, que tem patamar atual de 13,75% e é alvo de críticas do presidente Lula. Assunto para nossa entrevista, conversamos agora com o economista Eduardo Moreira. Leonardo Sakamoto me acompanha aqui para essa conversa. Uma ótima noite aos dois. Eduardo, prazer falar contigo. Bom, depois da última semana em que esse tema ganhou aí espaço, né, no noticiário por conta das críticas feitas pelo presidente, alguns líderes do PT têm vindo a público. Hoje mais cedo eu conversei com o líder do PT no Senado, Fabiano Contarato, que também concorda que a taxa de juros deve diminuir, mas pede o diálogo, uma conversa, não é? Para que isso ocorra. Agora a gente vê um movimento parecido do líder do governo na Câmara, o deputado Zeca Dirceu. Qual você acha que é o caminho mais adequado, não é, para que o assunto realmente seja discutido, não é, e sem nenhum atropelamento, não é? Até porque o presidente do Banco Central ele tem também um mandato, né? É claro que ele pode ser criticado, mas ele tem um mandato que está sendo cumprido. Boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Léo. Não, eu acho que o caminho é esse. Você começa convidando, né? Você convida a pessoa para explicar, e eu acho que ele tem assim, a obrigação de explicar o motivo pelo qual o Brasil tem uma taxa de juro real, para quem está nos assistindo, né, e não sabe o que é taxa de juro real, é a taxa de juro do país menos a inflação do país. Porque se você tiver uma taxa de juros de 100% ao ano, mas tiver uma inflação de 100% ao ano, né? Enfim, o seu dinheiro ele multiplica, né, por 2 em um ano, mas as coisas multiplicam por 2 de preço. Então você mantém o seu poder de compra. A taxa de juro, quando ela é muito maior do que a inflação, isso faz com que as pessoas que têm dinheiro não queiram gastar, porque elas ganham poder de compra, o juro é maior do que a inflação, então elas vão aumentando o poder de compra delas quando elas estão com dinheiro poupado, e as pessoas que pegam o dinheiro emprestado vão tendo a sua dívida subindo muito rápido, né? Então elas também não pegam dinheiro emprestado. Você diminui o consumo, porque você aumenta a poupança, né? E diminui o consumo porque você diminui o crédito. Então esse é o motivo, né? Que as pessoas que leva, né, os países a aumentar a taxa de juros quando eles querem segurar a inflação. Mas até aí você tem que olhar para ver como é que está todo mundo fazendo, vendo se você está fazendo uma coisa que, enfim, conversa com o que o resto do mundo está fazendo. E o Brasil pratica uma taxa de juro real que é diferente do resto do mundo inteiro. Então, se você for olhar todas as economias relevantes do mundo, né, o Brasil ela tem uma taxa de juro real em torno de 8%, um pouquinho acima de 8%. O segundo é o México, ali um pouco acima de 5%. É muito grande a diferença. Para o segundo colocado, é quase o dobro do segundo colocado. E aí depois vem Hong Kong, se não me engano, e vem uma lista de países ali com 4%, 3% de taxa de juro real. Ainda tem muitos países no mundo, exatamente por a gente estar num momento de inflação alta no mundo, com taxa de juro real a zero ou até negativa. E por que o Brasil está fazendo isso? Porque isso tem um custo, né? Cada 1% que você tem de taxa de juro na dívida brasileira, imagina que a dívida brasileira, a dívida pública federal, ela é em torno de 6 trilhões de reais. Então, se o custo médio da dívida subir 1%, você está falando de 60 bilhões de reais a mais. Quando você sobe a taxa de juro lá no Copom 1%, o custo médio não sobe 1%, sobe um pouquinho menos. Tem vários tipos de dívida emitidos ali. Mas mesmo assim, a gente está falando, sabe, de 40 bilhões de reais. Por que a gente está gastando esse dinheiro todo a mais do que o mundo gasta? No momento onde o país precisa de investimento, no momento onde o orçamento é super apertado, no momento onde ainda tem um monte de gente passando fome, no momento onde ainda tem uma dificuldade enorme de poder pagar ali o auxílio emergencial.
Então, eu Edu, acho que essa explicação ela é devida. Edu, boa tarde, né, para ti, obrigado por aceitar o nosso convite para estar conversando. A inflação, né, ela é um fenômeno que ela pode ser multifatorial, né? Você tem inflação por problema de demanda, inflação por problema de oferta, inflação por quebra de safra, inflação por crise setorial, inflação por guerra, por uma série de razões. Só que a impressão é que a gente tem como receituário no Brasil que toda vez que você tem inflação, não importa o que, você sobe os juros. Você não faz uma análise se essa inflação é por problema de oferta ou de demanda, se está faltando produto, se tem muita gente tentando consumir, vai lá e sobe os juros, né? Como um receituário único. O que a gente tem visto nos últimos dias, eu coloco isso porque acho que abriu-se um debate, na verdade, na imprensa, porque que parece que qualquer pessoa que critique o aumento dos juros como receituário para a inflação é porque é um idiota. Né? Então a gente tem ouvido isso, né? Acho que você até mesmo já sofreu, na verdade, ataques por conta disso, né? Olha, pera, não é bem assim, é mais complexo. Não, imagina, você está fugindo da economia, está sendo terraplanista econômico, né? O que está por trás desse tipo de discussão? O que está por trás desse tipo inclusive, até às vezes é uma voracidade com a qual o pessoal ataca uma posição diferente dessa de defender os juros. O que está por trás disso, na sua opinião? Boa, Léo, boa pergunta. E até eu já começo a resposta indicando, né, uma entrevista, que foi uma entrevista ontem dada no Canal Livre pelo André Lara Rezende, e foi uma entrevista espetacular. A gente está falando de um economista super conceituado, um dos pais do Plano Real, e um cara que dedicou a vida toda ali para tentar entender essa questão, né, da inflação. Né? Se fosse tão simples, né, não precisava dedicar tanto tempo para estudar. Se fosse assim, subiu a inflação, aumenta a taxa de juros. Eu até outro dia foi o Juca Kfouri, que fez uma crônica falando de um macaco que você treinou, né? Que aí o macaco era treinado, assim, tinha uma alavanca na frente, toda vez que acendesse uma luz que a taxa de juros ficou acima, ele bota a alavanca para cima, ganha uma banana, né? Então você não precisa mais ter, enfim, todo um aparato de estudo. Claro, isso é uma maneira caricata de dizer que tem muito mais em jogo do que uma coisa tão simples assim. Você falou de inflação. Os preços sobem ou porque tem mais gente querendo comprar, ou porque tem menos gente querendo vender, né? De uma maneira ultra simplificada, a famosa lei da oferta e da demanda. No caso do Brasil, né, a gente está com uma inflação alta, o mundo inteiro está com uma inflação alta. Seria mentira se a gente falasse que é só uma inflação de oferta. Você tem sim uma demanda que aumentou desde o pior momento da pandemia. Né? Vamos lembrar que o mundo passou por uma ruptura. É algo que a gente nunca tinha experimentado. A gente tinha passado crise econômica, mas essa não foi uma crise econômica. As pessoas pararam de produzir, né? Foi uma crise real, não foi uma crise do dinheiro, não foi uma crise financeira, foi uma crise real que acabou, né, virando, claro, uma crise econômica, uma crise financeira. Mas ela começa com as pessoas não podendo ir trabalhar, as pessoas não podendo ir prestar o seu serviço. Quem produzia cadeira deixou de produzir cadeira, quem produzia carro deixou de produzir carro. Quem varria chão parou de varrer chão em escritório e com isso a economia parou. Quem vivia de turismo, o turismo quase que foi interrompido no mundo e isso tudo parou. De repente, o mundo começou a voltar. Quando você começou a voltar, né, e pensa, Léo, que as empresas elas têm um custo para se manter funcionando. Quando você interrompe tudo, você tem que diminuir, né, o seu custo, senão você não aguenta. E quando você diminui o seu custo, para você fazer voltar a funcionar a sua capacidade que você tinha antes, não é no estalo de dedo. Entendeu? Muitas vezes você tem que contratar pessoas, você não consegue achar as pessoas. Muita gente no mundo inteiro se aposentou antes, adiantou, né, ali a aposentadoria, já que não sabia quanto tempo ia durar a pandemia. Então você tem sim o aumento da demanda, os estímulos que os países todos deram para esses auxílios para as empresas, os auxílios emergenciais no resto do mundo, tudo isso fez com que a demanda, sim, subisse um pouco. Então você tem um pouco de demanda, mas a maior parte dessa inflação é de oferta, né? Você tem vários gargalos de produção, enfim, cadeias produtivas que foram interrompidas, você tem as commodities subindo muito, principalmente depois, né, da guerra entre Ucrânia e Rússia.
que foi uma adição a todo o risco que você tinha por conta da pandemia. Então, você tem tanto as commodities agrícolas, muita questão ali da Ucrânia, grande produtora de grãos, etc., como as commodities de energia, que tem um efeito na cadeia inteira, porque se tudo que é transportado de um lugar para o outro acaba pegando ali o preço dos combustíveis. E para os países emergentes, como é o caso do Brasil, além de tudo isso, tem a desvalorização cambial. O dólar acabou ficando muito forte, porque os Estados Unidos, com medo de inflação, foi subindo os juros, o pessoal manda dinheiro para os Estados Unidos. O dólar fica valendo muito, então as moedas locais se desvalorizam. Então, isso é uma inflação de oferta. E aí, Léo, assim, não é que não tem efeito. Quando você aumenta muito os juros, você vai conseguir, enfim, diminuir um pouco essa inflação, né? Então, é como se fosse o seguinte, ó, você tem um doente que está com uma dor, né? Então, você vai fazendo o doente ficar ali inconsciente, cada vez com menos atividade. A dor vai diminuindo. No limite, se você matar o doente, acaba a dor, né? Mas aí não tem mais doente, né? Então, o que você tem que fazer é o seguinte, obviamente, diminuir a atividade dele e tentar encontrar a causa dessa dor para você ir tratando a causa dessa dor. E tem o nível ótimo que você tem de dor para você baixar. Você pode ver até esse exemplo da dor é boa, é de um paciente. O médico não tenta tirar totalmente a dor, porque às vezes os efeitos colaterais de você tirar totalmente a dor acabam prejudicando o paciente. Então você tem um máximo de dor que você consegue tirar e aquele resto tem que ficar, porque senão os danos são irreparáveis, né? Ou seja, nesse sentido, ou seja, desculpa te cortar, mas só para fazer esse paralelo. Quer dizer, a questão não é não subir os juros. Os juros você vai acabar subindo e tal. Só que você tem que encontrar um ponto de equilíbrio em que os juros ele também não destrua o crescimento econômico, a atividade industrial, a atividade comercial. Ou seja, o país, né, precisa gerar emprego e tudo isso mais. Ou seja, o problema é que você está colocando aposta só no juro. Enquanto isso, outras formas de você fazer com que o paciente saia da UTI ficam de lado, né? Um número que é interessante, a BlackRock, que é um dos maiores fundos de investimento do mundo, eles fizeram um estudo e nos Estados Unidos, se os Estados Unidos quisesse voltar para o nível de atividade que é neutro de inflação, ou seja, que não geraria inflação nenhuma, com todos esses gargalos que a gente está tendo na ponta da oferta, você teria que dar uma cortada em 2% no PIB americano, além do que você já está fazendo de ajuste. Pô, a economia não aguenta isso, entendeu? O efeito colateral é gigante. É melhor você cortar um pouco da inflação, mas, enfim, não cortar tudo que você precisa para voltar ali para sua meta, né? Que é aquela meta que agora, enfim, ela é extremamente rigorosa, dadas as condições que você tem, pô, e deixar ali, enfim, as coisas voltarem ao normal para aí sim você convergir para essa meta ao longo do tempo. E no caso do Brasil, qual que é a grande questão, Léo? É o seguinte, qual que é o nível? É 13,75? É 12,5? É 14? É 11? Aí entra muita questão expectacional. É o quanto você consegue convencer as pessoas de que aquilo é o nível. É claro que isso tem um limite, né? Não é que é só expectacional. Se eu baixar para 0%, eu não consigo convencer ninguém que 0% não gera inflação, porque vai ser o dinheiro de graça para todo mundo. Mas ali vai muito essa atuação e a comunicação do Banco Central. Porque se o Banco Central hoje, no meio dessa discussão que a gente está, dessa polêmica que a gente está, ele resolve cair de 13,75 para 11 e fala assim, ó, eu caí por pressão política, isso vai ter um impacto na inflação. Vai ser péssimo. Agora, se você consegue readequar as expectativas, falando, olha só, realmente, pô, a gente viu aqui que dentro do modelo tem espaço para cair um pouco, a meta de inflação está muito rigorosa, a gente aliviou um pouco aqui na meta da inflação, vai ter o encontro agora do Conselho Monetário Nacional essa semana, você vai gerindo as expectativas e ancora as expectativas para poder fazer essa taxa de juros ser mais baixa e a economia poder sobreviver, né? Ô, Eduardo, você mencionou a entrevista do Lara Rezende ao Canal Livre. Hoje à noite no Roda Viva tem o Campos Neto, né? Tem como esperar qual pode ser o tom dele para essa entrevista, aqui fazendo um exercício de futurologia, né? Sabendo do histórico dele. Quero te ouvir sobre a expectativa para essa entrevista de logo mais. Não sei se é futurologia ou passadologia, né? Eu já falei para vocês quando vocês me convidam para cá, com todo carinho, com todo respeito, com toda educação, mas eu sempre falo o que eu penso, né? Você
você fazer uma entrevista hoje no Roda Viva, que já é gravada, e não botar nenhum contraponto para entrevistar, ou seja, não é ao vivo a entrevista, e as pessoas que vão entrevistar o Roberto Campos são pessoas todas que jogam no campo dele. Sinceramente, isso para mim é publicidade, é propaganda. Não sei se tem a ver com a influência que o governador de São Paulo tem ali, enfim, na emissora, mas o fato é que eu acho que é uma entrevista onde a gente não vai ter nenhuma novidade, a não ser, né, ali todo um cenário para poder fortalecer o presidente do Banco Central. É a minha opinião. Tá certo. Ouvimos aqui Eduardo Moreira, a gente te convida porque a gente quer ouvir sua opinião mesmo, viu, Eduardo? Obrigado por hoje, um abraço, boa semana para você. Valeu, Léo, valeu, Diego, um abraço. Um abraço.